Será este realmente um sinal do Senhor de que uma grande mudança está prestes a acontecer? Poderia esta ser a profecia do livro de Zacarias finalmente se cumprindo? E se a terra começasse a rachar, exatamente no lugar onde Jesus orou e de onde ascendeu aos céus? O Monte das Oliveiras, uma montanha de profecia, oração e destino. Cada pedra aqui carrega séculos de fé, tristeza e esperança. E agora algo perturbador está acontecendo. Rachaduras estão surgindo em suas encostas, como se a própria terra estivesse respondendo a uma profecia escrita há muito tempo. Seria isso simplesmente a natureza em ação ou o eco das palavras de Zacarias? O Monte das Oliveiras será dividido em dois. Estaríamos testemunhando um aviso ou os primeiros sinais do retorno do Rei dos Reis. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Para entendermos o que está acontecendo hoje, precisamos voltar à Bíblia e descobrir o verdadeiro significado do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras não é apenas uma colina a leste de Jerusalém. É o monte da profecia, da oração e do destino. Ao longo da Bíblia, o Monte das Oliveiras permanece como testemunha silenciosa de alguns dos momentos mais decisivos do plano redentor de Deus. Ali, o rei Davi fugiu descalço, chorando, enquanto escapava de seu filho Absalom. Language not registered for generation Samuel, language not registered for generation. O Monte das Oliveiras tornou-se um lugar de lágrimas e provações. Ali, o profeta Zacarias teve uma visão. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se partirá em dois. Zacarias, language not registered for generation. Language not registered for generation. Uma profecia do retorno do Senhor gravada nas próprias pedras desta montanha. E no Novo Testamento, o Monte das Oliveiras surge novamente como o cenário dos capítulos finais do ministério terreno de Jesus. Desse monte, ele proferiu seu grande discurso sobre os sinais do fim. Mateus, language not registered for generation. No jardim do Getsemane, aos seus pés, ajoelhou-se em agonia, seu suor como gotas de sangue. E desse mesmo monte ele ascendeu à glória com a promessa de que retornaria da mesma forma. Otto's language not registered for generation. Language not registered for generation. O Monte das Oliveiras, portanto, não é apenas um marco. É o fio condutor que une o Antigo e o Novo Testamento, as lágrimas da humanidade à esperança do céu. Uma pequena montanha que, no entanto, carrega as maiores promessas de Deus. No entanto, o Monte das Oliveiras não é significativo apenas para os cristãos. Surpreendentemente, tanto o judaísmo quanto o islamismo consideram esta montanha o ponto de encontro do destino. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o cemitério mais sagrado do mundo. Mais de language not registered for generation sepulturas cobrem suas encostas, pois acreditam que, quando o Messias vier, a ressurreição dos mortos começará ali. Ezequiel, language not registered for generation, fala do Vale dos Ossos Secos, que ganhará vida. E muitos judeus estão convencidos de que essa profecia se cumprirá nesta mesma montanha. Cada sepultura aqui não é apenas um lugar de descanso, mas também uma declaração de fé no dia do juízo final. Para os muçulmanos, o Monte das Oliveiras também tem um peso imenso. A tradição islâmica ensina que, no dia do julgamento, a humanidade será reunida ali para enfrentar seu destino eterno, recompensa ou punição. O Monte das Oliveiras torna-se, assim, um símbolo da justiça suprema, o lugar onde cada alma será julgada. E para os cristãos, o Monte das Oliveiras é inseparável da vida e da missão de Jesus. Foi aqui que ele proferiu seu grande discurso sobre o fim dos tempos, em Mateus language not registered for generation. Ao pé deste monte, no jardim do Getsemane, Jesus orou em agonia, seu suor caindo como gotas de sangue. E deste mesmo monte subiu ao céu com a promessa angelical de que retornaria da mesma forma. Atos, language not registered for generation. Language not registered for generation. 3 crenças, 3 visões de futuro. Todas convergem para uma única montanha.
O Monte das Oliveiras ergue-se como a encruzilhada da esperança, do julgamento e da promessa. Uma pequena crista rochosa que, no entanto, carrega o peso das maiores expectativas da humanidade. E bem em frente ao Monte das Oliveiras, encontra-se outro símbolo carregado de profecia, o Portão Dourado, selado há séculos, também em movimento. Durante séculos, este portão permaneceu selado, suas pedras trancadas em silêncio. O profeta Ezequiel declarou: esta porta permanecerá fechada, não será aberta, nem ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Ezekiel language not registered for generation. Language not registered for generation. Até hoje, o portão oriental permanece fechado, voltado diretamente para o Monte das Oliveiras, como se aguardasse o momento em que o Rei da Glória retornará. Mas agora, relatos apontam para algo extraordinário. As próprias pedras do portão oriental parecem estar se movendo. Assim como rachaduras estão surgindo no Monte das Oliveiras, o próprio portão parece perturbado, como se a história e a profecia estivessem avançando lado a lado. Seria possível que a montanha e o portão estivessem se preparando juntos para o mesmo momento predestinado? Agora, temos uma pergunta. O que essas rachaduras e movimentos realmente significam? Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades fascinantes que estão por vir. Para entender isso, precisamos examinar não apenas a profecia, mas também a ciência que se encontra sob a própria Terra. Nos últimos anos, geólogos confirmaram que uma importante falha geológica passa diretamente sob o Monte das Oliveiras. Essa falha pertence ao sistema do Grande Vale do Rift, que se estende do Líbano até o Mar Vermelho. Cientistas alertam que Jerusalém está atrasada para um terremoto poderoso. Alguns até acreditam que o Monte das Oliveiras poderá se tornar o epicentro de um futuro evento sísmico. E, de fato, fraturas já começaram a aparecer em suas encostas. Engenheiros em Israel expressaram preocupação com a movimentação do terreno, alertando que a montanha está instável em certas regiões. Há relatos que sugerem até mesmo o desenvolvimento de fissuras perto do próprio portão oriental, como se tanto a terra quanto as pedras estivessem sob tensão. Do ponto de vista científico, isso é geologia em movimento. Placas tectônicas se pressionando, a tensão aumentando, a Terra se preparando para liberar sua força. Mas, de um ponto de vista profético, é algo muito maior. Zacharias language not registered for generation. Language not registered for generation. Profetizou que o Monte das Oliveiras se partiria em dois quando o Senhor retornasse. Será que o que os cientistas chamam de pressão sísmica é, na verdade, a Terra se alinhando com o propósito eterno de Deus? E a Bíblia não termina aí. Apocalipse language not registered for generation. Language not registered for generation descreve um momento futuro. Houve um grande terremoto, como nunca houve desde que o homem existe sobre a Terra. Um terremoto tão poderoso e tão grande. O tremor da Terra não é acidental. Faz parte do desenrolar dos últimos tempos. As rachaduras no Monte das Oliveiras podem ser uma prévia desse terremoto final, quando o céu e a terra serão abalados. Hebrews. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation nos lembra. Ainda uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus, para que permaneça o que não pode ser abalado. A ciência nos diz que o solo é instável. As Escrituras nos dizem que o próprio mundo será abalado até que somente o reino de Deus permaneça firme. É aqui que a ciência e a profecia se encontram. A ciência diz que um terremoto está por vir. A profecia diz que o rei está vindo. E talvez ambas sejam verdadeiras. As rachaduras no Monte das Oliveiras não são meras quebras na pedra. São lembretes de que o chão sob nossos pés não é tão seguro quanto presumimos. São avisos de que a história caminha para um clímax e sussurros de que as promessas de Deus estão se aproximando do cumprimento. Os movimentos ou fraturas que ocorrem hoje
não são novidade, pois mudanças semelhantes aconteceram no passado. A própria Bíblia registra um dos primeiros grandes terremotos da história de Israel. Amós, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation menciona o terremoto durante o reinado de Uzias, rei de Judá. Esse terremoto foi tão destrutivo que, mesmo séculos depois, o profeta Zacarias fez referência a ele. Fugirás como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Zacarias Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Foi um evento tão impactante que se tornou uma referência duradoura para gerações. Arqueólogos descobriram evidências de devastação sísmica generalizada em toda a terra de Israel, datando do século VIII a.C. Muros caídos, fundações deslocadas, camadas de escombros que testemunham o tremor da terra. Jerusalém nunca escapou desses terremotos. E a história nos conta mais. Terremotos atingiram a região em Language Not Registered for Generation, antes de Cristo, em Language Not Registered for Generation depois de Cristo, e novamente em Language Not Registered for Generation depois de Cristo. Cada terremoto deixou sua marca na terra e em seu povo. O Monte das Oliveiras resistiu a todos, testemunha silenciosa das convulsões da terra. Se a terra já tremeu antes, pode e vai tremer novamente. E se os terremotos do passado serviram de aviso, então talvez as rachaduras que observamos hoje não sejam aleatórias, mas parte de uma contagem regressiva divina. Portanto, não devemos nos concentrar apenas no lado sombrio, mas também reconhecer o lado esperançoso ao lado dele. Após Jesus subir do Monte das Oliveiras, Otto's Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Nos conta que os discípulos voltaram para Jerusalém, para o cenáculo, onde se dedicaram à oração. A partir daquele momento, a igreja nasceu não em palácios ou templos, mas à sombra do Monte das Oliveiras. Esta montanha tornou-se o berço da igreja primitiva, o lugar onde a fé foi refinada, onde a esperança foi acesa e onde a promessa do Espírito Santo foi antecipada. O Monte das Oliveiras marcou então o início da história da igreja, e agora, com rachaduras se formando em suas encostas, poderia também sinalizar o início do capítulo final da igreja, o retorno do seu Senhor? Assim como a montanha outrora serviu de cenário para o nascimento da igreja, talvez seu tremor hoje seja um prelúdio para a sua consumação. Os primeiros discípulos olharam para cima desta montanha e viram Jesus ascender ao céu. Hoje, contemplamos a mesma montanha, fraturada e trêmula, e somos lembrados das palavras do anjo. Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como o vistes subir. Atos, Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation. O Monte das Oliveiras foi o berço da igreja. Poderiam suas rachaduras agora ser as dores do parto de um novo começo? O alvorecer do retorno do Rei. Mesmo em silêncio, o Monte das Oliveiras permanece um lugar de esperança, pois suas encostas estão repletas de sepulturas à espera da ressurreição. Gerações de famílias judias escolheram esta montanha como seu local de descanso eterno porque acreditam que, quando o Messias vier, a ressurreição dos mortos começará aqui. Essa crença não é desprovida de fundamento bíblico. Ezequiel Language Not Registered for Generation fala do Vale dos Ossos Secos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o Vale da Esperança. Cada pedra, cada sepultura é uma proclamação. Aguardamos o retorno da vida. Imagine a cena. Uma montanha coberta de túmulos, voltada diretamente para o portão oriental. Quando o Rei da Glória entrar em Jerusalém, aqueles que ali estão sepultados acreditam que ressuscitarão para recebê-lo. O próprio cemitério se torna uma profecia gravada na paisagem. Mas aqui reside o mistério. A mesma montanha que abriga os túmulos do passado agora se abre no presente. Seria possível que as fraturas que vemos hoje sejam não apenas geológico, mas também profético?
Poderia o tremor do Monte das Oliveiras ser a forma que a Terra encontrou para se preparar para a maior ressurreição que o mundo já conheceu? Apocalypse Language Not Registered for Generation declara: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. O Monte das Oliveiras, com seu mar de sepulturas, parece prenunciar esse exato momento, um lugar de silêncio à espera da trombeta de Deus. Durante séculos, este cemitério tem sido um símbolo de expectativa. E agora, à medida que rachaduras aparecem na montanha, a expectativa se intensifica. As pedras estão se movendo, a terra está despertando, e a profecia se aproxima do cumprimento. O Monte das Oliveiras não é apenas um cemitério. É uma montanha de esperança, uma montanha de espera, uma montanha que sussurra sobre a ressurreição. E talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, esteja nos lembrando que o dia do despertar está mais próximo do que pensamos. Mas essa esperança não é exclusiva do povo judeu. Para muçulmanos e cristãos, o Monte das Oliveiras é visto como o palco do julgamento final e do retorno do Rei. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o lugar da ressurreição. Para os muçulmanos, é o lugar do julgamento. E para os cristãos, é o lugar do retorno de Cristo. 3 fés, 3 tradições, todas convergindo em uma única montanha. Essa convergência não é coincidência. É como se as grandes religiões do mundo fossem atraídas por uma mão invisível para o mesmo palco, aguardando o mesmo véu se abrir. O Monte das Oliveiras se torna mais do que uma crista rochosa. Ele se torna o ponto focal das expectativas mais profundas da humanidade. Para os judeus, os túmulos em suas encostas são uma declaração de esperança. Ressuscitaremos quando o Messias vier. Para os muçulmanos, o monte é o local de encontro das almas no dia do juízo final. Para os cristãos, é o próprio lugar onde os anjos prometeram: este mesmo Jesus voltará da mesma maneira como o vistes subir ao céu. Atus Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. E hoje, à medida que rachaduras aparecem em suas encostas e até mesmo o portão oriental mostra sinais de deslocamento, a expectativa só aumenta. A esperança judaica, a expectativa muçulmana e a promessa cristã parecem apontar para o mesmo destino. Apocalipse. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation declara: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. O Monte das Oliveiras, situado entre o céu e a terra, parece destinado a ser o palco desse momento universal. O Monte das Oliveiras não é apenas um monte em Jerusalém. É um monte para as nações. Um monte onde profecia, fé e história se encontram. E talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, isso nos lembre que a história da humanidade está correndo para seu clímax, além da profecia e da tradição. Mas há também uma pergunta: se o mundo está tremendo, que fundamento jamais poderá ser abalado? As rachaduras no Monte das Oliveiras nos lembram que até as pedras mais fortes podem se fraturar. O portão oriental, selado por séculos, agora mostra sinais de deslocamento. A própria terra geme e treme. A ciência chama isso de pressão tectônica. A profecia chama isso de dores de parto de uma nova era. Mas, para nós, isso levanta uma questão mais profunda. Em que podemos realmente confiar quando tudo ao nosso redor está instável? O autor de Hebreus nos dá a resposta. Ainda assim, farei tremer não só a terra, mas também os céus, para que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. O abalo do mundo não tem o propósito de nos destruir. Ele visa despojar-nos do que é temporário, para que somente o eterno perdure. Reinos surgem e caem, impérios desmoronam, até montanhas se fendem e portões desabam. Mas há um reino que não pode ser abalado: o reino de Deus. Daniel Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation declara:
O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele subsistirá para sempre. O Monte das Oliveiras testemunhou tristeza, traição, profecia e glória. Foi o berço da igreja e o lugar de repouso de gerações. E agora, enquanto se racha e se move, sussurra uma mensagem para todos nós. Não depositem sua confiança em pedra, em portões, ou no chão sob seus pés. Confiem naquele que virá para fazer novas todas as coisas. Apocalipse. Language not registered for generation. Language not registered for generation nos dá a visão final. Então vi um novo céu e uma nova terra, que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. O tremor do Monte das Oliveiras não é o fim, mas o início dessa promessa. Portanto, quando a terra tremer, quando as notícias causarem perturbação, quando o futuro parecer incerto, lembrem-se disso. As rachaduras na montanha não são apenas avisos de julgamento, mas também lembretes de esperança. Elas nos dizem que a história não está fora de controle, mas sim caminhando em direção ao seu destino. O Monte das Oliveiras está tremendo. O portão oriental está se movendo. O mundo está estremecendo, mas o reino de Deus permanece inabalável, e o rei virá em breve. Quando o tremor chegar, vocês estarão firmados no alicerce inabalável? Das sepulturas que aguardam em silêncio as profecias esculpidas em pedra, passando pelas fendas que agora fendem a montanha, tudo aponta para uma única verdade. A história caminha para uma hora predestinada. Hebreus. Language not registered for generation. Language not registered for generation declara: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O Monte das Oliveiras carrega o peso da profecia há milhares de anos. E agora, enquanto suas pedras racham e seu solo treme, ele nos chama. Não esperem, não durmam, estejam preparados, porque o tremor da terra não é o fim, mas o começo da volta do Rei. Obrigado por assistir. Não se esqueça, os portões da profecia ainda estão abertos e esperando para serem explorados. Então, junte-se a nós, curta, inscreva-se e fique ligado para mais novidades.